Olá, muito bom dia. Terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã, todo o poder emana do povo aqui no YouTube. E você que está assistindo pelo Twitter, você está assistindo no canal do Aliados Brasil, no meu perfil pessoal do Twitter e no perfil novo do Rafael Satir, também no Twitter, também seja muito bem-vindo. Você que está aqui dentro do YouTube, eu peço desde já para que você compartilhe o link da nossa transmissão e interaja bastante no nosso chat, para que a gente quebre aí o algoritmo que sempre nos atrapalha demais. É importante demais essa conversa dentro do chat para fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas. Você que está no Twitter, você também pode fazer seus comentários que nós colocamos aqui na tela. Bom, deixa eu trazer para cá o Alex Canuto, a gente tem muito assunto para falar hoje. Bom dia, Canuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia a você que sempre nos acompanha aqui no canal Todo o Poder Emana do Povo. É isso aí, vamos lá. A gente tem muito assunto para trazer, muita coisa para tratar. É importante que você hoje jogue o link da nossa transmissão, que a gente não estava conseguindo fazer o link mais cedo. O link ficou pronto agora, muito em cima da hora. Então, muita gente ainda não recebeu a notificação quando recebe a notificação. Então, é importante demais que você espalhe esse link para a gente poder falar disso tudo que está acontecendo no Brasil e de notícias paralelas que muita gente está caladinha, não está falando nada. Canuto, eu vou começar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse claramente que é preciso regulamentar as redes sociais mais do que nunca a partir de agora. Que é importante demais que haja essa regulamentação. Como é que você vê essa declaração do presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, ele que pensa em ser candidato ao governo do estado de Minas Gerais? Será que ele consegue voto agindo dessa maneira? Bom, voto ele não consegue, talvez ele consiga o cargo, se ele eliminar todos os concorrentes. Não sair ninguém forte contra ele. É assim que funciona o sistema democrático do Brasil. Você tem lá 30 partidos, o que é pouco, tá? Tem muita gente que fala que tem partido demais, isso é invencionice da velha imprensa. Se tivesse 80 partidos ou tivesse liberado aí candidatura independente, não teria como controlar. Mas como tem 30, você consegue controlar quem os 30 vão lançar e não sai nenhum concorrente contra o Pacheco. Aí por isso pode ser que ele se reeleja em Minas como senador ou até se eleja governador. O Zema já não pode ir para a próxima reeleição. Então, é relativamente possível você controlar. Então, eles fazem isso, eles fazem o que querem e o sistema é feito para manter as pessoas que subiram na laje em cima da laje e tiraram a escada para que ninguém mais suba. E é assim que a coisa funciona. Aliás, ele só foi eleito por falta de candidato, né? Porque tinha lá em Minas a Dilma Rousseff, fechou todas as portas, achou que ia entrar fácil, e aí não tinha opção, candidato conservador. Muita gente em Minas acabou votando no Pacheco para não deixar a Dilma. Na outra eleição tinha o Cleitinho, entrou. Nessa agora, e aí? Quem que vai... Vão conseguir fechar todas as portas? Na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, está acontecendo justamente isso. Então, fechar as portas partidárias, vai ter lá o Boulos invasor de casa contra um cara do Centrão, que é o Ricardo Nunes. E aí muita gente da direita falando que vai votar no Ricardo Nunes contra o Boulos. Eu acho que dá mesmo. Sinceramente, não muda muita coisa, não. Porque não tem candidato direito. O Ricardo Nunes não é um cara da direita. Ele já está traindo o Bolsonaro agora. Imagina depois que for reeleito. Né? E agora ele vem com essa Pacheco dizendo aí, vai regulamentar a rede social. Engraçado que quem fala isso é sempre quem não tem apoiador, né? Quem não tem apoio da rua. Quem não tem apoio das pessoas fala que quer regulamentar, ele quer silenciar as pessoas. É sempre assim. Pacheco é centrão é velha política é esquerda é velha política, é tudo a farinha do mesmo saco, é tudo aquela corja que o povo brasileiro não aguenta mais, Gustavo. E esse foi o tom na grande imprensa, a necessidade de regulamentar as redes sociais, a necessidade de se criar um ambiente seguro no Brasil, porque afinal, como pode um empresário vir ao Brasil ou atuar no Brasil e tratar, desafiar as leis do país, enfim, aquela narrativa toda que a gente conhece. E aí, Canuto, o que a gente viu ontem foi um show de horror da velha imprensa, né? O que a gente viu ontem foi um show de devaneios da velha imprensa. O editorial do Jornal Nacional, da Globo News, tratou o Elon Musk como alguém que fazia bullying na escola, alguém que era mimado, enfim, as piores coisas possíveis na cabeça dessa gente, né? O Elon Musk fazia bullying, vejam só que criminoso que ele é. A Daniela Lima também surtou. Nosso amigo Luiz fez um vídeo sobre ela e efetivamente é aquilo que ele colocou no ar, surtou. Como é que você está vendo as primeiras 24 horas, vamos tratar assim, né? Porque foi domingo mesmo que o Elon Musk entrou de sola no assunto. Essas primeiras 24 horas, como a imprensa está tratando o assunto, como é que você está vendo isso tudo, Canuto? Porque uma coisa a gente precisa falar, e é verdade, eles não conseguiram abafar. Abafaram nos primeiros dias,
mas depois que o Elon Musk meteu o pé na porta, eles não conseguiram mais abafar, né, Canuto? Claro, né? Olha só, Gustavo. Ah, o Elon Musk fez isso, o empresário está interferindo. Vem cá, e o Jorge Soros? Algum desses canalhas de redação da velha imprensa, uma vez falou do Jorge Soros, citaram o nome do Jorge Soros? É que nem o Foro de São Paulo. Se não fosse o Olavo de Carvalho batendo na internet, no começo a velha imprensa falava que o Foro de São Paulo não existia. Hoje não tem mais como esconder. E o Jorge Soros? E a Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Open Society aí do Jorge Soros, um monte de empresário globalista, estrangeiro, que interfere aqui dentro. Esses canais não falam nada. O problema não é o empresário interferindo. O problema é que não está do lado deles. É assim que esquerdista pensa. É a meu favor, a favor do partido, a favor do meu projeto de poder, da minha boquinha, do meu dinheirinho, da minha verba estatal. Aí pode tudo. Quando não é, aí você fala o contrário daquilo. É impressionante. Aquilo, o contrário daquilo, uma terceira coisa, não importa. O negócio é poder, dinheiro, é isso que esse pessoal quer. E defende a mesma tese num lugar, a mesma tese do outro. Não é nem sucessivo, é simultâneo, que eles trocam de tese. Então agora não pode mais interferir um empresário interferindo. Ainda bem que está interferindo, que venham mais Elon Musks. Ainda bem que ele está interferindo. Nós não vamos conseguir salvar o Brasil sem ajuda externa. Assim, chegamos numa situação de tamanha degradação institucional, tamanha ditadura, que é só com ajuda externa. E a do Elon Musk é boa, mas não é suficiente. Não é suficiente. É o primeiro passo, mas que venham mais. Que venham mais ajudas externas. E aí começa a querer descredibilizar o Elon Musk. Mas que credibilidade que essa velha imprensa tem? Ela fala que ele fez bullying. Quantos da velha imprensa aí não fizeram bullying também no colégio e fazem até hoje? Aliás, isso que eles estão fazendo com o Elon Musk é bullying. O que eles estão fazendo é bullying. Ele veio criticar o Elon Musk fez bullying no colégio. E daí? E se tiver feito? Qual o problema? Qual o problema? Que é o que faz o tal do bullying é o seguinte, é zoação, é ficar zoando. Você quer alguém que zoa mais do que o presidente Bolsonaro? E olha a popularidade que ele tem. Falar que o Elon Musk faz bullying só vai dar mais popularidade para ele. Esses caras são burros, é canalha, é sem caráter, é mentiroso, é falso, hipócrita. Todo esse pessoal da velha imprensa. E, além de tudo, burro. Né? Quer mentir e não sabe nem fazer política, não sabe nem aonde mentir, aonde bater na situação. Notícia eles não querem dar, eles querem formar opiniões, eles querem criar impressões e não dar a notícia. Aí vem com essa aí, engraçado, eles batem no Elon Musk, o Elon Musk está desafiando, bate no Elon Musk e não na ditadura do judiciário. Quer dizer, tudo aquilo que ele está dizendo, ninguém fala na velha imprensa, de que aquilo ali é a ditadura. Ameaça prender, ameaça derrubar perfil, isso está tudo bem, não pode abater no Alexandre de Moraes. Não é que ele é a favor ou contra derrubar perfis, derrubar tal. Se derrubar o deles, é que não está derrubando o deles, da velha imprensa. A hora que derrubar um canal da velha imprensa, aí é ditadura, que aí tocou no deles. É essa gente hipócrita que recebe verba estatal do atual governo para se autofinanciar, porque não é uma atividade autossustentável, não tem patrocinador, não tem investidor, não tem empresa que queira anunciar ali. Né? Recebe verba estatal para fazer isso com o nosso dinheiro. Né? É isso aí, Gustavo. Deixa eu pedir para vocês que estão nos assistindo para compartilharem demais o link. Vejam só como a gente está lidando nisso tudo. Qual é a principal denúncia disso tudo? É que houve uma interferência direta do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais. Já corre um burburinho de que o Uber também vai declarar esse tipo de assédio, que o Uber foi obrigado a passar dados de seus empregados, de seus motoristas, por conta das eleições. O que significa isso, eu não sei, já que o Uber não tem uma rede social direta, mas era um monitoramento em cima das pessoas. Ontem o Elon Musk trouxe mais denúncias sobre, inclusive, uso de hashtags, ameaça de prisão dos seus funcionários. E se isso aconteceu com o Twitter, será que isso não aconteceu com outras redes? Nós trouxemos isso ontem aqui. E é claro que acontece. Isso explica porque ontem nós tivemos um número de pessoas nos assistindo e hoje a gente está com um número muito baixo em relação a ontem. E mais, congelado. É aquilo que eu falo para vocês. O número, de repente, ele fica congelado. Ele não tem uma alteração. Pessoas no Brasil inteiro entram e saem da rede social. Então, é natural que você tenha uma alternância dos números. E é natural também, por conta do conteúdo que a gente entrega, conteúdo de direita, já que nós somos a maioria esmagadora nas redes sociais, que esse número vá aumentando paulatinamente. Não é isso que está acontecendo hoje. Eu estou falando com vocês aqui, o número ficou parado. De repente, o número dá um salto. Isso depende demais da ajuda de vocês
entregando o link do nosso conteúdo e da interação de vocês. Daqui a pouco eu vou colocar uma enquete aqui no chat, e é preciso que você que esteja dentro do chat do nosso YouTube responda essa enquete, para que haja interação. Nós estamos vivendo um cerceamento muito grande. Discutíamos antes de entrar no ar aqui, né, Canuto, sobre a realidade do número de ontem. A transmissão de ontem ela foi muito bem até um certo horário. Depois de um certo horário, no meio do dia, ela parou. Por que será? Será que tudo aquilo que a gente debateu ontem ficou ultrapassado a partir das 2 horas da tarde, por exemplo, das 3 horas da tarde? Ou alguém foi lá com o seu dedinho mágico e falou, isso daqui não pode ser mais entregue. É isso verdadeiramente que está acontecendo. Todas as denúncias do Elon Musk se referem a exatamente isso, a interferência dentro das redes sociais. Saber quem é cada perfil, quem está compartilhando uma hashtag, quem está falando o quê. Vejam que é um estado do Big Brother mesmo, é um estado de olhar a tudo e a todos que cada um faz dentro das redes sociais. Eu não tenho a mínima dúvida que o nosso canal aqui está sendo prejudicado. Que outros canais de direita, que você vê com uma audiência boa até, você fala, poxa, esse cara está bem, esse programa está bem, estão sendo prejudicados. Pode colocar um 0 à direita, esse talvez seja o número exato das pessoas que estariam assistindo todos esses canais, mas não é isso que a gente tem. Então é importante demais que você compartilhe o link da nossa transmissão. Que você no Twitter, a plataforma que está dando aí espaço para todo mundo falar, compartilhe também, dê lá o tal do RT, como a gente chamava antigamente. Agora não dá para falar RX, né? Mas dê o RT, retweet, compartilhe, porque só assim nós vamos levar esse tipo de conteúdo, as análises, as informações para mais pessoas. O carinho que vocês têm conosco aqui no chat, as pessoas colocando, olha, é o melhor jornal que tem, é um jornal isento, é diferente dos outros. Quando a gente lê isso daqui, a gente entende que muitas pessoas também pensarão assim, vendo o nosso conteúdo. E por que ele não chega a mais pessoas? Exatamente por isso que o Elon Musk vem explicando para o mundo inteiro. Canuto, voltando ao nosso assunto, a gente vai voltar ao Senado daqui a pouco, já que o Flávio Bolsonaro deu uma declaração ontem e já tem um monte de gente se mordendo por conta da declaração, e nós vamos analisar a declaração dele. Eu quero voltar à imprensa. Polícia Federal deve ouvir representante no Brasil da Rede X, de Elon Musk. Quando a gente escuta isso e lê isso daí, parece o quê? Bom, legal, as denúncias que o cara está fazendo, elas precisam ser ouvidas. Mas não é isso. É o contrário. Esquece o que o TSE está sendo, que o TSE, o STF está sendo denunciado, mas vão ouvir porque eles estão violando a lei brasileira, eles estão passando por cima das determinações dos juízes, eles estão rompendo com o Estado democrático de direito. Só que não, né? Como é que você vê e analisa essa inversão de valores por parte da Polícia Federal, da Controladoria Geral da União, até mesmo da AGU? Resumindo isso tudo, foi o Elon Musk ontem falando, Alexandre de Moraes tem o Lula na coleira. Como é que você vê tudo isso? Olha, nós vivemos uma ditadura no Brasil, tudo aparelhado, esses órgãos todos do governo aparelhados. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, eles continuaram aparelhados pela esquerda, travando muita coisa que o Bolsonaro quis fazer, tá? E ele queria executar, administrar as coisas sem antes resolver todos esses problemas que eram prioritários. O professor Olavo falava, primeira coisa, tomou posse, garanta os meios de ação. Não vai querer resolver coisa administrativa, resolver economia ou fazer obra. Isso é legal, isso não é ruim, é bom. Só que você pode fazer isso, fazer obras, as obras do Tarcísio lá ninguém parava, economia, por uma questão de sobrevivência, lá o Paulo Guedes teve uma liberdade de ação, e você podia dar uma canetada para desligar o aquecedor da piscina do Alvorada para economizar energia. Isso você podia fazer. Nomear diretor-geral da PF não podia, entre muitas outras coisas que não podem ser feitas. Cuidar ao mesmo tempo da saúde pública e do emprego não podia, tinha que ferrar o emprego, a economia, tinha que comprar produtos da indústria farmacêutica na marra, produtos caros, que eu não posso falar muito aqui, né, mas está demonstrado já os resultados de tudo isso aí, mas nós estamos sob censura, essa censura da saúde pública, mais até das redes sociais do que do governo em si, mas dos dois, né? E aí você não garantiu os meios de ação, não seguiu, não ouviu o que o professor Olavo estava falando, garanta os meios de ação, vai para cima nesse ponto. Depois não adianta, depois de 2 anos, não adianta ir para Paulista, pegar o microfone e dizer que vai fazer isso, aquilo e responder com cartinha, ou ir para o cercadinho reclamar. Tinha que ter agido. Espero que a próxima vez, na hora que voltar para o governo, que faça diferente, que escute, se não quer escutar o Alex, que o Alex não é ninguém, escute o professor Olavo.
Poxa, né? E aí a gente vê essa questão aí do pessoal de Uber, tudo sendo ameaçado, e o Uber assim, tendo que passar informações, né? O Twitter, o Elon Musk não é um cara do esquema globalista, então ele foi lá e gritou. O Uber, até discordamos um pouquinho, Gustavo, mas essa discordância é saudável. Uber, essa plataforma aqui, Google, Facebook, Instagram, que é do Zuckerberg, isso tudo é esquema globalista. Eles fazem a censura deles, eles batem bola em conjunto com Alexandre de Moraes e com todo o globalismo, mas também tem divergência lá entre eles. E às vezes eles querem ajudar, mas falam, peraí, mas essa informação eu não quero passar. Ah, mas eu quero essa. Eles discordam também entre eles. E aí tem essa briguinha aí do Uber, passa informação, ele quer monitorar onde todo mundo está indo. É isso. Eu só consigo imaginar que o Uber tem que passar informação para monitorar onde as pessoas. Que às vezes a pessoa desliga o celular, né? Ou por alguma razão não conseguiu captar o sinal, mas com o Uber você consegue mapear quem viajou, quem andou para onde. Só pode ser esse tipo de informação, né? E, por exemplo, você vê o julgamento do senador Jorge Seife em Santa Catarina. Está ameaçado de perder o mandato, abuso de poder econômico, né? Porque abuso de poder que ele usou o avião lá do Luciano Hang da Van, isso é abuso de poder econômico. Peraí, mas não tem nenhum registro que ele andou no avião. Mas ele não poderia ter ido da cidade tal para a cidade tal de carro. Poderia sim, correndo, tomando a multa de trânsito, ele até poderia chegar. E não tem nenhum registro que ele entrou no hangar, não tem nenhum registro que ele voou no avião, não, mas eles querem canetar lá que foi abuso de poder econômico. Eles querem informação do Uber para esse tipo de coisa. É para isso que eles querem, para perseguir, né? E aí, o Uber é também do esquema globalista, mas tá meio bravinho aí e tal. A divergência que eles têm, por exemplo, na questão de seletização dos funcionários, são globalistas, mas estão discordando, tem discordância entre eles. E o PT está querendo seletizar, isso vai aumentar o preço para todo mundo. Isso é claro que não é interesse do Uber. Mas na macro política eles estão juntos, sim. O único racha nisso aí foi o Elon Musk. Vai, Gustavo. Bom, é bom a gente discordar e a gente vai discordar, a gente precisa discordar, e essa é o lado da direita, né? O nosso lado é assim, a direita ela precisa discordar. Quem vive com uma ordem de cima para baixo é o lado de lá. E o discurso livre, como defende o Elon Musk, ele tem vários motivos, mas ele tem defendido... E por que eu estou falando isso? Porque o Elon Musk é um empresário... Olha só, os empresários de tecnologia, a gente pode citar aí o homem da Amazon, a gente pode citar o Zuckerberg, que é o cara da Meta, a gente pode citar o rapaz do Google e o Elon Musk. Desses homens todos, o que mais detém tecnologia, no meu ponto de vista, disparado é o Elon Musk. Disparado é o Elon Musk. E as pessoas acham que ele está muito preocupado tão somente em ter o Twitter ou manipular, porque é isso que está sendo vendido pela imprensa, que ele quer manipular a informação. Mas não é nada disso. Vai muito além. Deixa eu trazer para cá o dangoso André Queiroz. Bom dia, André. Bom dia, meus amigos de bancada. Também estou vindo aqui justamente para mostrar para a nossa audiência como é que é a cara de uma pessoa com dengue, tá entendendo? 5 dias dentro de casa, mas não é isso o mais importante. O importante é dar um bom dia para os meus amigos de bancada e um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. E ficando tranquilo que se fechar aqui, a gente vai no VPN, a gente compra Starlink, tá tudo em casa. Ô André, a dengue não transmite pela internet não, né? Você não vai passar para a gente aqui não. Não é vírus não, partir o vírus aqui não, tranquilo. Bom, uma das denúncias do Elon Musk, a gente vai falar sobre isso, é que o Supremo Tribunal Federal, as determinações do ministro Alexandre de Moraes, era para que suspendesse perfis e dissesse que esses perfis tinham violado as regras da rede social. Então, hoje, a gente não sabe se o que aconteceu em relação ao período pandêmico foi efetivamente descumprimento de regra da rede social ou interesse daqueles que estão no poder no Brasil. Mas a gente vai abordar isso tudo. Deixa eu pegar aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. Por favor, eu peço para que vocês compartilhem o link da nossa transmissão. Estou olhando aqui para o meu celular para poder pedir para que vocês... Estou também compartilhando e pedir para que vocês ajudem nisso daí. E aí a gente tem aqui, só para fechar essa questão da imprensa, aí eu vou pedir para o André falar sobre isso. Elon Musk ataca a soberania nacional, diz secretário de Políticas Digitais do governo federal. Tá uma graça ver, quem tem estômago para ver, eu não tenho muito estômago, mas vejo alguns trechos, como é que os jornalistas estão fazendo malabarismo para poder defender isso. E aí a gente tem o Guga Chakra dizendo que o Elon Musk ele é um demagogo e que ele morre de medo das ditaduras da Arábia Saudita e da China. André,
você é um cara que teme ditadura ou você é um cara valentão que não tem mínimo temor de ditadura? Porque ditadura os caras são bacanas, são pacíficos, não é para ter medo mesmo. Parece piada, né? Assim, eu achei uma frase legal, que eu acho que, assim, essa questão do Elon Musk vai ser interessante para o brasileiro, para o mundo, inclusive, para a gente entender que aqui a gente não está falando de direita ou esquerda, a gente não está falando de bolsonarismo ou L. A gente está falando o seguinte: se você é a favor da democracia ou a favor das autocracias, ou democracia, liberdade ou ditadura, você escolhe. Achei uma frase legal. Você agora tem duas opções: ou você faz o L ou você faz o Elon. Você escolhe. Você escolhe o teu caminho. Faz o L ou faz o Elon. Você escolhe qual é o caminho melhor para você. Você é um caminho que você quer: tecnologia, liberdade, Starlink, foguete que dá marcha ré, é isso? Você quer carro Tesla, carros elétricos, quer tecnologia, quer evolução do mundo? Ou você quer um Estado que fica ali te controlando, diga o que é verdade, que eles estão com a verdade, entendeu? Você tem uma autocracia que sabe o que é verdade. É o Estado que vai dizer para você o que é verdadeiro, o que pode ser dito, essa democracia relativa, igualitária, todo mundo diz a mesma coisa, ou você tem a liberdade. Você escolhe, faz o L ou faz o Elon. Ou você escolhe. Me parece o caminho, quem está fazendo o L, está se mostrando, você vê essa grande mídia idiota, não é isso? Estúpida, que está querendo impor uma narrativa que não vai fazer sentido em nenhum brasileiro, a não ser aquele que tem algum interesse. Se não for o governo, se não for a imprensa, aquela velha imprensa que recebe dinheiro do governo, chega uma hora que essa retroalimentação não vai ter jeito mais. Entenda, audiência, não vai ter jeito. O que ele vai fazer? André, o que você apostaria? Vou meter Starlink para todo mundo. Todo mundo quer comprar Starlink? Como Starlink. E dentro do Starlink vai ter, sabe o quê? VPN. Eu vou colocar Starlink com VPN. Vou falar lá para Dona Maria, lá do Conchinchim, ela vai saber o que é um VPN. Eu mesmo não sei direito, não. Só para a audiência entender. Você está aqui no Brasil, você pega um provedor, deve ser esse nome, brasileiro. A regra é o teu celular pegar um provedor brasileiro, da Anatel. Vou na Anatel, sei lá, deve ser algo parecido. A Anatel controla isso. A Anatel controla o seu provedor para você entrar nos sites que você quer entrar. Inclusive Meta, Instagram, tal. Se você bota no teu celular uma coisa chamada VPN, não estou fazendo nada não, tá contra Supremo não, pelo amor de Deus. Estou apenas aclarando a nossa audiência. André, o que é VPN? Eu não sei o que é VPN, não. Tá? Eu não sei nem o que é a sigla. Mas é só para buscar na internet. Esse VPN faz com que você busque um provedor em outro país. Só isso. Eu tenho o meu celular, eu quero entrar no provedor de um outro país. Eu tenho essa liberdade? Não. Eu vou entrar na VPN em outro país, aí de lá eu vou ver quais são os sites permitidos. Fica permitido. Por isso que tem alguns autores, alguns jornalistas, que são chamados de blogueiros fascistas, genocidas, que estão nos Estados Unidos e falam: olha, quer pegar meu conteúdo? Pega um VPN. Vai no VPN e tal. Aí aqui, algumas pessoas tentam entrar, alguns sites, como Locals, como, por exemplo, Rumble. Olha, eu vou entrar no Brasil para dar liberdade. Todo aquele pessoal que não quer ficar no YouTube, como, por exemplo, a gente aqui, Gustavo, meu amigo Canuto, a gente sabe que existem algumas palavras que a gente evita falar. Entendeu? Então, a gente vai vendo, cada um resolve da melhor maneira possível. Mas o que está acontecendo de fato? Daqui a pouco a gente vai chegar na questão política. A gente já falou por alto aí da PL dos fake news, daqui a pouco a gente vai chegar na questão política. Mas vamos lá. Ainda na imprensa, agora não o lado da crítica ao Elon Musk, que é a Globo News, basicamente quem está fazendo isso. Vamos para o outro lado. Está aqui, ó. Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Estadão, Folha e o Globo criticam o excesso do STF. O Estadão tratou o Alexandre de Moraes, inclusive, como a rainha de copas do personagem Alice no País das Maravilhas. Canuto, é importante a gente entender, você já falou isso no seu comentário anterior, que a gente precisa de ajuda, muita ajuda, e precisa que o povo brasileiro também faça seu papel. E que as coisas não acontecem da noite para o dia. Hoje de manhã eu debatia com um amigo no grupo, o Eduardo Cunha, ele não pautou o impeachment da Dilma de uma hora para outra. Todo mundo sabia que a Dilma estava tentando expulsá-lo e ele ainda fazia um papel de defesa do governo. E, de repente, em certo momento, ele foi lá e, pimba, pautou o impeachment. A gente está vendo pressão
por parte do mundo inteiro, quem for, inclusive, aqui de outros países, como colocou aqui a Sandra para a gente, o Adilson, que eu salvei aqui, que é da Flórida, mas a Sandra colocou, aqui na Europa está pegando fogo sobre o Brasil. Então, quem for de outros países, diga aí como é que está acontecendo aí fora, como é que está sendo a repercussão. Eu já vi coisa até na Austrália falando disso. E é interessante, se você entrar no perfil do Elon Musk, ou daqueles que trabalham no Twitter lá fora, no X lá fora, e for vendo as postagens desse pessoal, se você for ver nos comentários, são pessoas de vários lugares do mundo colocando. Tem um paquistanês que colocou lá, uma vergonha, Brasil, uma vergonha o que vocês estão fazendo. Então, o mundo está debatendo isso. A gente vê a imprensa fazendo já um burburinho, um trabalho aqui. A gente vê lá fora o debate sendo colocado. Ontem, 3 deputados foram para o exterior, vão falar no Parlamento Europeu. Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gaia estão indo discursar no Parlamento Europeu. A coisa vem fervendo, mas muita gente reclamou. Saiu de uma forma muito negativa ontem a entrevista do Flávio Bolsonaro no Roda Viva. Roda Viva, que é um programa da Fundação Anchieta, que é um programa do governo de São Paulo, mas existe todo um debate se o governador Tarcísio pode ou não interferir no Roda Viva. Roda Viva, que é um programa de esquerda. E muita gente reclamou das declarações do Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer essas declarações, que eu quero que vocês dois comentem isso tudo junto. E no final também vou dar minha declaração, meu comentário sobre isso. Vamos prestar atenção no que disse o Flávio Bolsonaro numa pergunta da Roseanne Kennedy, que foi durante muito tempo da CBN e hoje é do Estado de São Paulo. Coisa. Ele também fez nas afirmações deste fim de semana uma defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei, e eu continuo acreditando, Rosiane, numa autorregulação do próprio Supremo. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da Corte, parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão que não é institucional, relativa apenas a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados. Canuto, qual é a sua análise em relação a esse vídeo, essa declaração do senador Flávio Bolsonaro? Uma vez o presidente Bolsonaro, então deputado Bolsonaro, falou, eu não tenho o dom da palavra, né? Quando ele quis dizer que não tem o dom da palavra, no fundo o povo gosta, assim, do que ele fala, do que ele é. Ele fala, não é que eu não falo o que o povo quer ouvir, eu sou o que o povo quer ouvir, né? Ele é sincero, ele fala as coisas. Mas, às vezes, na política, na retórica, no ofício da política, da advocacia, do jornalismo, da publicidade, quando você está falando, você tem que pensar assim, você está jogando xadrez. Eu vou para cima. Você avançou suas peças, você vai tomar um checkmate. Você vai tomar uma rasteira invertida. Eu vou na direção do gol. Se você não prestar atenção, você toma um drible. O zagueiro toma a bola do seu pé. O que o Flávio Bolsonaro falou, eu consigo entender, o geral, o que ele está dizendo. Mas ele falou besteira, ele não sabe falar como. A questão é como falar. O como. Aí gera esse tipo de coisa. Flávio Bolsonaro está contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Não é isso. Ele quis sair da discussão e colocar outro foco. Ele quis não responder a pergunta da jornalista. Mas ele tinha outras saídas que ele podia dar nisso aí. Outras saídas. Né? Mas ele fala que impeachment não vai resolver. Olha, só é que tá. Apenas o impeachment não vai resolver. Apenas o impeachment não. Mas tem várias coisas que precisam ser feitas. Uma delas é o impeachment. Tá certo? Não cabe, não dá. Ele é um senador da oposição atualmente. Minoria. Ele não pode... Se ele adotar uma linha Daniel Silveira ali, por mais que o Daniel Silveira fale esteja certo, ele tenha razão, se ele adotar a linha Daniel Silveira ali, no dia seguinte o Alexandre de Moraes vai prender o Flávio Bolsonaro. Então, assim, ele tinha que ter falado as coisas, mas podia ter falado de outras formas. Né? Aí saiu com essa de dar não resposta. O Supremo precisa se autorregular. Não vai se autorregular. Não vai. Óbvio que não vai. E não só não está se autorregulando, como está regulando os outros poderes. O que é totalmente um absurdo, sem amparo constitucional. Está fazendo isso. Então, assim, a frase dele foi infeliz, eu acho, tirado do contexto, ele poderia ter explicado melhor e falado de outra forma isso aí. Então, você acredita no impeachment do Alexandre de Moraes? Por exemplo, ele podia falar, olha, no Brasil, que eu saiba, nós não tivemos impeachment de ministro, o povo está clamando por isso nas ruas, né? Cabe, por exemplo, ao STF ouvir as ruas e, se entender necessário, mudar seu comportamento. Pronto. Ele podia dizer isso, ao invés de dizer que o impeachment não vai adiantar nada. André, sua opinião sobre isso?
Ele saiu pela tangente ali, né? Uhum. Saiu pela tangente. Porque, assim, todo mundo tem receio porque é natural. Entenda, quando você processa um policial ruim e condena um policial ruim, você salva a instituição. Isso é muito simples, isso. Se eu tenho uma bancada aqui, se houver um maluco aqui nessa bancada, ou a bancada é de malucos, se eu tirar o maluco da bancada, a bancada fica rígida, deixou de ser uma bancada de malucos. E separa o joio do trigo. Não estou dizendo nada com isso. Estou dizendo que quando eu condeno um médico, cometeu um erro médico, eu defendo os médicos. Uma investigação de um ministro por eventual abuso, estou dizendo que é o Alexandre de Moraes, não. Entendeu? Estou dizendo que se houver abuso, se efetivamente houve abuso, e o Senado impuser um impeachment e julgá-lo por eventuais abusos, ele for absolvido, eu coloco o Supremo numa posição melhor. Olha, o Supremo agora está correto. Agora, a partir do momento que gera essa dúvida, né, esse sentimento, que é claro que é natural do sentimento da sociedade, que há abusos. Abusos. Como é que se resolve isso? Aí ele veio com uma solução que me parece, assim, Alice, no País das Maravilhas, falaria isso. O que vai acontecer? Vai bater na cabeça dos 11 ministros e vai dizer, caramba, precisamos agora nos conter. Não é isso? Caramba, estamos exagerando. Gente, paramos! Isso não vai acontecer. Se o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, me parece que se usar 9 neurônios, não vai ser o caminho da autocontenção que vai resolver. Agora, o sistema de freios e contrapesos deve ser elaborado. E nós falamos aqui que duas coisas podem mudar essa balança. Influência interna, que é povo na rua, e influência externa. A gente está vendo aí uma influência externa de peso e de muito dinheiro. Bom, eu vou dar minha opinião de uma forma muito objetiva aqui. Eu acho que, infelizmente, o Flávio errou não em ter respondido do jeito que ele respondeu. Ele errou em ter participado do programa nesse momento. Ele era para cancelar a agenda, ele era para falar que estava com dor de dente, que pegou dengue, que caiu um martelo no seu dedão do pé, o que fosse. Porque ele ali está num covil da esquerda. É isso. E não adianta falar para aqueles que não querem te ouvir e pensar em cima do que você falou, para aqueles que não têm a mínima honestidade intelectual. Só assiste o programa à esquerda e só produz o programa quem é de esquerda. Você não perde tempo assistindo isso, tem certeza. Então ele errou em se colocar naquele programa. Quando você ali está, você precisa ser muito habilidoso para fugir de todas as pegadinhas colocadas. A leitura do Canuto é correta. O Paulo Capelli, do Metrópolis, que é outro que a gente sabe quem é, ele colocou aqui, ó, as chances do Senado votar o impeachment de Moraes após o fator Musk. Ele vem falando da confusão e diz aqui, contudo, é zero a chance do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautar o impeachment de Moraes. E não se trata apenas da falta de vontade do senador mineiro. Os próprios parlamentares bolsonaristas reconhecem estar longe de amealhar os 54 votos necessários para afastar o magistrado. Até o momento, os favoráveis ao impeachment totalizaram entre 30 e 35 senadores. Esse cálculo tem como base os mesmos parlamentares que se posicionaram contra a indicação de Flávio Dino ao STF em votação secreta. Ou seja, mesmo se Rodrigo Pacheco pautar o afastamento, a vitória de Alexandre de Moraes estaria garantida e, dessa forma, daria força política ao magistrado, que poderia dizer ter o aval do parlamento brasileiro para permanecer no Supremo. É isso, né, Canuto? Foi o que o Canuto colocou. Se você não tem voto suficiente, se você não consegue fazer a pauta desse impeachment acontecer, você não defende a pauta dele nesse momento. Você deixa, como o André fala, as ruas falarem, você deixa os jornais, está aqui, Estadão, Folha de São Paulo, o Globo falando. E aí ele ali foi querer atender os políticos, foi querer falar com os políticos, e infelizmente acabou pisando na bola, porque não tinha como sair daquela enrascada. O que ele dissesse ontem, ele estaria falando o quê? Que não era o momento de pautar impeachment. E teríamos o abuso por parte da esquerda, o abuso dessa declaração, fazendo com que essa declaração pareça uma coisa, quando na verdade ela é outra. Deputados e senadores da direita do Brasil, falem nos canais de direita no YouTube, falem nos canais de direita na internet, nos pequenininhos, façam canais crescerem. Não dê palco a essa gente.
porque quando você vai e fala com essa gente, é esse. Sabe o que aconteceu? Está aqui no chat. Todo mundo reclamando do Flávio, todo mundo tratando o Flávio muito mal, ele perdendo credibilidade num momento que é todo nosso. Todo nosso. E aí, tomara que ele agora não meta os pés pelas mãos e não venha reclamar do povo, do eleitorado da direita. O fato é que ele se colocou no lugar errado, na hora errada, para falar de um assunto que é todo nosso. Não precisa falar disso. Ele não precisa responder um jornalista de esquerda. Para que você vai responder um jornalista de esquerda? Para que você vai falar no programa da TV Cultura, que deve ter 1 ponto de audiência, 1,5 ponto de audiência? Para que você vai dar munição ao seu inimigo, ainda que a sua postura politicamente, nesse momento, seja correta? Não é o momento ainda, por isso que eu falei do Eduardo Cunha, de pautar o impeachment, ou de fazermos pressão, porque é preciso que todos no Senado, inclusive aqueles de esquerda, se joguem no mar, que os ratos se joguem ao mar com medo da embarcação que vai afundar. Não é o momento. Ele errou nisso. O grande erro dele foi ter ido lá nesse momento. Mas eu estou trazendo isso daqui para que vocês entendam a real situação. A real situação é que nós não temos votos suficientes no Senado agora para pautar esse impeachment. E se for pautado agora e os senadores falarem que está tudo certo, Alexandre de Moraes pode continuar, a gente está emasculando o que tem acontecido de errado nesse país. É bom que isso fique muito claro. E aí vamos para a realidade. Oi? Foi, André? Rapidinho. Eu, primeiro, não entendi por que ele foi agora lá. Não entendi a primeira. Segundo, quando eu comecei a ver entrevista, me dava tanto nojo aqueles entrevistadores tendenciosos e passou a me gerar um terceiro sentimento, é de descontentamento. Achei o Flávio fraco nas respostas, começou a me irritar aquilo ali que eu fiz. Desliguei e fui seguir minha vida. É isso. Não vá lá. Participem de canais de direita. Ajudem os canais de direita a crescer. Façam com que outras pessoas tenham coragem, nesse momento tão difícil, de criar seu canal de direita e responder e falar. Vocês não imaginam a dificuldade para um canal médio e pequeno trazer alguma autoridade. Sequer, vou falar aqui claramente, não tenho medo de falar, sequer respondem ao WhatsApp, sequer dão uma posição para as pessoas. Gostam de aparecer onde tem audiência, reclamam do sistema, mas adoram falar onde tem audiência. Seria ótimo se todos eles falassem, não é no meu canal, não é no Aliados, é falar nos canais da direita. Falem com 20 pessoas da direita, 30 pessoas da direita. É disso que nós precisamos. E eles precisam fazer isso. Não é falar na TV Cultura, não é falar nesses outros canais aí. Infelizmente, eles estão completamente errados em relação a isso. Vamos lá. Gustavo, ainda do Roda Viva, ainda falando do Roda Viva aí, é o seguinte, o erro do Flávio ter ido lá. É um programa de baixíssima audiência, é da Fundação Anchieta, que é do governo do Estado, e tem que ver como é a nomeação dos membros da Fundação Anchieta, porque durante muitos anos o PSDB estava no governo, mas o PT ficava colocando gente lá, a esquerda fabiana, né, batendo bola entre si, e encheu de gente na Fundação Anchieta. Isso é uma outra discussão de como desaparelhar isso aí. É um programa de baixíssima audiência da esquerda que só tem repercussão porque a internet está falando disso. Se o Flávio não fosse lá, eu não sei nem quem foram os entrevistados anteriores do Roda Viva mais, você não sabe quem é. E se o Flávio não tivesse dado essa derrapada lá, ninguém ia falar do Roda Viva. E quem assiste isso não é nem a esquerda, é uma minoriazinha de intelectualoide de esquerda que assiste. Então aquele programa é para intelectualoide de esquerda. É óbvio que eles chamaram o Flávio Bolsonaro, não chamaram um intelectual da direita. O Bolsonaro ele tem outro papel, ele não é um intelectual da direita. Nunca chamaram o Olavo de Carvalho, vai lá. Nunca chamaram alguém intelectual, porque qualquer um dava um show em cima daqueles jornalistas e quebrava um por um. O Flávio Bolsonaro foi na Cova dos Leões. O Flávio, seu papel é outro. Seu papel é outro. Deixa trabalho intelectual para quem é do ramo. Tem que ser falado, tem que ser falado. É isso, tem que ajudar a fazer crescer. Olha, volto a dizer, a denúncia do Elon Musk é uma perseguição sem fim contra perfis pequenos, contra as pessoas que estão nas redes sociais. Então, a gente não precisa ter, é muito legal ter, vou citar nominalmente aqui, canais muito bons. O Fio Diário, a gente tem o Bradock, a gente tem Fator Político, o Todo Poder fazendo trabalho, o Aliados fazendo trabalho, entre outros canais. Mas por que a gente tem 6 canais, 7 canais, e a gente não tem 30 canais? Porque a gente tem que ter 30 canais. Nós não somos a maioria absoluta nas redes sociais. A gente precisa ter 30 canais. E para esses canais tomarem conhecimento, o público tomar conhecimento desses canais, precisam que essas pessoas visitem esses canais, participem desses canais e divulguem esses canais, para dar mais voz a mais gente. Quantas pessoas querem fazer o seu trabalho e não conseguem fazer? Porque não tem como.
O cara é pequenininho, não consegue divulgar. A gente está aqui, ó, sofrendo para botar um público. A gente já chegou a falar para 60 mil pessoas. As pessoas não gostam mais da gente? É isso que está acontecendo? Ou é a rede social que está trabalhando para que a gente não fale? Cita o Braddock está com um time de primeiríssima linha. Coloca 10 mil pessoas à noite, 11 mil pessoas à noite. Como é que pode isso? Como é que pode isso? A revista Oeste fala para 70 mil, 60 mil, quando deveria estar falando para 500 mil, 600 mil. O presidente Bolsonaro tem 14 milhões de seguidores no Instagram. 14 milhões de seguidores no Instagram. As pessoas só gostam do Bolsonaro e não gostam de ver mais nada? Não gostam de assistir mais nada? Não gostam de se informar mais de jeito nenhum? A gente precisa abrir os olhos para isso e os políticos têm um papel importante para ajudar a quebrar isso daí. O Elon Musk veio lá de fora para fazer isso daí. Agora está todo mundo, de forma correta, aproveitando a oportunidade. Então vamos aproveitar a oportunidade de forma completa. De forma completa. Vamos fazer com que pipoque canais e mais canais nas redes sociais. Porque imagine só, se nesse momento censuram 50 canais nas redes sociais, 100 canais nas redes sociais. Que discurso é esse de defender a liberdade se você está censurando 100 canais nas redes sociais? É isso. Quando são 2 ou 3, é fácil, por outro lado, falar para sua bolha, dizer que aquele cara ali, aquele 1, aquele 2, aquele 3, fazem fake news, mentem, não sei o quê. Agora, se estiver censurando 100 canais, fica muito mais difícil de defender esse argumento pífio. E está aqui, vamos ao que o Elon Musk falou nesses dias. Funcionários do X, do Twitter, no Brasil, foram informados que seriam presos. Em resposta a uma postagem do deputado Nicolas Ferreira, Elon Musk disse que precisava levar seus funcionários do Brasil a um local seguro e que precisa fazer isso. E disse mais, que assim que tiver condições de dar segurança a esses funcionários, vai entregar tudo aquilo que foi pedido pelas autoridades brasileiras. Elon Musk disse também que o Moraes é um ditador e que tem o Lula na sua coleira. O Elon Musk disse que ele, além disso, disse que o Moraes é um ditador brutal e pediu a sua deposição, né? E o Nicolas ironizou o Alexandre de Moraes, dizendo que o Brasil não é terra do STF. André, como é que você viu todas essas denúncias do Elon Musk, a gravidade dessas denúncias? É bom, assim, para a nossa audiência entender, tá? Que a gente tem direito à intimidade. Então, tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet. Quer dizer, eu lembro que o meu amigo Gustavo já tinha falado há muito tempo lá atrás, isso antes do ministro Alexandre de Moraes ter colocado a adesão dele ontem, tá? Já há muito tempo. Falando o seguinte, que eu falei isso para o Gustavo e vou repetir, que eu sei que estou certo. Lá atrás, uma pessoa que fale que a internet é uma terra sem lei, ele está errado. Porque tem lei pra caramba. Você tem Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, Código Penal, Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet, Responsabilidade Civil. Tem um montão de lei. Então, assim, uma pessoa que falou, a internet é uma terra sem lei. Eu lembro que, na época, foi o ministro da Justiça que falou isso. Hoje, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu falei pro meu amigo que está aqui do meu lado, aqui, eu falei, Gustavo, isso não faz nenhum sentido jurídico a pessoa falar isso. Porque tem lei pra caramba, pô. Eu não posso fazer... Não, terra sem lei... Quer dizer, ninguém pode matar ninguém na rua, não. Então vamos prender todo mundo preventivamente, porque na terra é terra com lei e ninguém pode matar ninguém. Prende todo mundo antes. Isso não faz sentido. Antes que o André mate alguém, já prende logo o André. Por que eu estou falando isso? Eu estou te falando que na internet nós temos direito à intimidade, às nossas informações. Primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Quando há uma ordem judicial dizendo o seguinte, provedores, me dá a informação dessas pessoas todas que eu estou mandando. Mandei uma lista para vocês. O Poder Judiciário pode fazer isso? Pode, desde que haja fundada suspeita em procedimento investigatório que eles estão cometendo crime. Ou estão cometendo algo que ofende. Mas qual é a razão? Eu estou mandando. Já é um absurdo. Eu estou dizendo que eu posso pedir informações, sim. Entendeu? A internet não é lugar livre para fazer o que quiser. Mas tem que fundamentar porque eu quero todas as informações do Gustavo, por exemplo. Terceiro probleminha. Olha, cancela as redes sociais dele, sem fundamento nenhum. E o pior, fala que não foi por ordem judicial, não. Fala que foi política da empresa. Fala que foi política da empresa. Por e-mail, segundo Elon Musk, tudo documentado, todos esses... E o que eles falaram? Então, quer dizer, tem essa situação. Mandar dizer que é política da empresa.
ofender a intimidade. E o pior, a Constituição, no artigo 220, ela proíbe claramente a censura. Então, eu não posso calar ninguém. Censura é proibido na Constituição. Então, você tem uma ordem claramente inconstitucional? Sim. Claramente ilegal? Sim. Claramente abusiva? Sim. O que fazer? As redes sociais, lá na época, né, isso, pelos motivos que não me importa saber quais são, porque eu não estou preocupado com as redes sociais, estou preocupado com o Estado, com a estatal, com o poder público, falou o seguinte, vamos cumprir, e está todo mundo fora do ar. Tem que ver qual é o ano, quais as eleições que foram atingidas, entendeu? Então, mas isso é uma coisa gritante. E o pior, aí o que me dava nojo, asco, quando você vê repórteres, não é isso? De programas que são redondinhos, e redondo de maneira vivante, eles já partem num pressuposto que as ordens judiciais devem ser cumpridas. E o pior, eu também já falei lá atrás, isso é doutrina, gente, eu estou falando mal de ninguém. Ordens manifestamente ilegais, elas podem não ser cumpridas. André me deu um exemplo bem didático para as pessoas entenderem. Eu dou em sala de aula isso. Se um juiz, ele vê que está sendo traído pelo Canuto, eu sou juiz de direito, e o Canuto, minha mulher está me traindo com o Canuto. Quando eu sou juiz, quem é o Canuto para pegar minha mulher? Eu vou e dou uma ordem de prisão, mando para o juiz, a cara do Canuto já preocupado, para cumprir a ordem de prisão. Pegou a minha mulher, ordem de prisão. É uma ordem manifestamente ilegal, porque não há nenhum indício que o Canuto está cometendo crime, a não ser que ele tenha estuprado a minha esposa. Entendeu? É isso. E o que o delegado vai fazer com essa ordem? Senhor juiz, qual é o crime? O crime sou eu. Ele estuprou a minha esposa. Desculpa, audiência, falar essa palavra. Não sei se pode falar a palavra. Estupro. Estupro é um crime, pô. O delegado olha aquela ordem e fala assim, não vou cumprir, não. Não há nenhum indício disso. Não tem nem inquérito instaurado. Então, entenda, ordens manifestamente ilegais podem não ser cumpridas. Isso é doutrina. Ô, Gustavo? Canuto, tudo isso que o Musk falou, já vou te passar a bola, tudo isso que o Musk falou, né? Esses crimes todos, e lembrando... Ele tem direito a se defender, Gustavo. Ele tem direito a se defender. Não, ele vai se defender, acusado injustamente aqui. Ele vai se defender. E lembrando, né? Moraes deveria pagar pelos seus crimes. A frase do Elon Musk. Vai lá, Canuto. Bom, vamos lá, então. Já que o André me usou como exemplo aqui, deixa eu responder. Gustavo, você falou que o Flávio Bolsonaro não tinha que ter ido no Roda Viva, fala que tá com dengue e tal. Tinha que pedir para o André ensinar para ele como é que faz para não ir no programa, né? Que o André não veio ontem aqui. Será que tá com dengue mesmo aí ou não? Brincadeira, tá com dengue sim. No caso do André, ele tá com dengue mesmo. Né? Mas aí do Elon Musk, né? Até o Elon Musk pedindo impeachment do Alexandre de Moraes. Inclusive, enquanto a gente ainda tem Twitter no Brasil, eu reativei ontem, falei aqui, o meu Twitter, @AlexCanuto tá lá. Ontem eu voltei a postar e postei justamente isso, né? Do áudio do Elon Musk, e dizendo o seguinte: como é que, peraí, chega uma ordem judicial. Primeiro, não está claro ainda se foi ordem escrita ou não, se foi só telefonema, se foi informal, não tá claro. Mas se foi uma ordem escrita, falou o seguinte, faça isso, mas não diga que foi eu que mandei você fazer. Se foi ordem escrita, tá o batom na cueca. Aquilo é o crime, é a prova do crime. Se não foi ordem escrita, essa não ordem escrita, tendo prova de que ela aconteceu, ela é o agravante do crime, porque não foi nem escrito. Não foi nem escrito. É o crime com agravante. É abuso de autoridade, é desvio de função. Tem um monte de crime, aliás, que pode ser enquadrado nisso aí. Assim, juridicamente, tem muito motivo para impeachment do Alexandre de Moraes. Aí tem a questão política. Não tem voto de 54 senadores para aprovar o impeachment. Não tem. Aí cabe ao Pacheco, né? Que também se omite na questão. Agora, o Pacheco, você acha que ele não pauta isso aí? É porque não tem voto? Não, é porque ele está... Se bobear, o Pacheco é o voto contrário ao impeachment, né? Não quer pautar. Então, os dois têm que ser empichados. Os dois têm que ser empichados. Tanto o Alexandre de Moraes quanto o Pacheco. Sobram crimes. Como dizia na época do impeachment da Dilma, a Janaína Pascoal dizia, sobram crimes, né? E mais, gente, eu estou achando muito estranho, porque esse escândalo, essa briga toda começou na sexta-feira, no final de semana. Já estamos na terça-feira. Ainda não derrubaram o Twitter no Brasil? Não bloquearam ainda? Por muito menos do que isso, chegaram a bloquear o WhatsApp. O WhatsApp ficou bloqueado no Brasil, depois liberaram, né?
O Telegram não chegou a ser, ia ser bloqueado, o pessoal do Telegram recuou lá na época da eleição, né? Não derrubaram ainda o Twitter. Não está muito estranho isso? Quer dizer, ele está peitando, ele está soltando a conta gotas. Hoje soltou mais uma aí, né? Essa coisa da prisão, ameaçaram de prender os funcionários do Twitter no Brasil. E é assim que essa gente age, ameaça prender e tudo. Que história é essa, né? Bom, o Twitter está aí. Acho que as pessoas cada vez mais estão criando, aprendendo a mexer na VPN, criando suas VPNs. E esse é o caminho. Porque caso seja bloqueado o Twitter, vamos usar com VPN. Aliás, aproveitando, as contas que estavam bloqueadas, ele mandou desbloquear e falou banana para o Alexandre de Moraes. O Alan dos Santos retomou sua conta lá, a Ludmila Grilo e não sei quem mais. Tem outras pessoas também que parece que retomaram. O Alan estava ontem no Twitter falando, gravou live lá, né? Estava no Spaces ali falando para mais de 1.000 pessoas. Então, assim, retomou e falou: olha, vale mais o meu princípio. A multa de 100 mil reais, não sei se 100 mil reais ou 100 mil dólares. Banana não paga, não. Tem que pagar. Não tem que pagar porque essa multa não é legítima. Banana para o Alexandre de Moraes não paga a multa, não. Olha, eu tenho dinheiro para pagar, fala, tenho e não pago. É isso que tem que ser feito. Vai fazer o que com o Elon Musk? Vai mandar prender? Tá tendo as piadinhas na internet, é o seguinte: Alexandre de Moraes, os memes, né? Manda prender o passaporte do Elon Musk, manda prender os seus foguetes e proíbe Elon Musk de deixar no planeta. Sabe assim? Tá nesse nível. Esse é a moral, o respeito que o Alexandre de Moraes tem dos brasileiros. Dos brasileiros. Tá assim, virou piada o negócio. Ele vai viajar o mundo inteiro e não vai pisar no Brasil. Que diferença vai fazer para ele? Ele tem a rede social dele no exterior. Quem quiser usa o VPN e acessa a rede social do Twitter. E aí, o que adianta a ordem do Alexandre de Moraes? A minha caneta, não sei o que lá. Ele só consegue fazer isso aqui dentro porque tem a parte melancia da PF e das Forças Armadas aí obedecendo ao Alexandre de Moraes e de outras agentes estatais, a Anatel, várias outras obedecendo, é só por isso. O dia que essas pessoas pararem de obedecer, ele perde o poder dele. Só isso, vai, Gustavo. Deixa eu fazer um jabá aqui, porque eu preciso fazer e é muito importante para vocês que nos acompanham, para vocês que gostam demais do nosso querido amigo Rafael Satia. Está aqui, ó. Dia 20 de abril, às 15 horas, no Clube Municipal, na Rua Doc Lobo, na Tijuca, o lançamento da pré-candidatura do Rafael Satia. Eu já coloquei aqui no chat, e vou colocar mais uma vez. Aqui é o endereço onde você consegue adquirir seu ingresso. A entrada é gratuita, mas é necessário que você adquira seu ingresso, porque tem lotação no espaço. E quando atingir a lotação, obviamente, as pessoas confirmando, a gente vai ter que parar, infelizmente, de divulgar o link, né, para as pessoas participarem do evento. Então, vai ser no dia 20 de abril, é o sábado, véspera do dia 21, aqui no Rio de Janeiro, e todo mundo tem que estar na Praia de Copacabana, o lançamento da pré-candidatura do Satia. A gente vai ter todas essas pessoas que estão aqui. Além disso, outras pessoas participarão por vídeo, ao vivo, algumas ao vivo. Então, quem puder, quem for do Rio, quem gosta do Satia, quem pretende votar no Satia, confirmando a candidatura dele, vá lá e compareça nesse evento, porque vai ser um evento bacana. A gente vai ter palestra, a gente vai ter um debate, a gente vai ter muita coisa legal nesse evento no dia 20 de abril. Deixa eu interromper o compartilhamento. Está aqui o link no chat, é só você clicar em cima. Vou botar no chat mais uma vez. É só você clicar em cima que vai direto para você fazer a sua inscrição. Ontem o governo brasileiro disse que vai romper todos os contratos com Elon Musk. Todos os contratos. Da Starlink, o presidente Bolsonaro assinou um contrato com Elon Musk de fornecer internet grátis para uma série de escolas no meio do nada, principalmente na região norte do Brasil, na Amazônia. E o governo brasileiro disse que vai romper todos os contratos. E aí o Elon Musk, além de questionar, ora, eu não cometi crime nenhum, a empresa não cometeu crime nenhum, eu posso estar falando alguma coisa, mas a empresa não fez nada de errado, mas não tem problema. Nós continuaremos a fornecer internet de graça, mesmo que o governo brasileiro não pague o acordo. Será que o governo brasileiro vai tirar dessas crianças, André, o acesso à informação, à internet, e deixar todo mundo numa era de 2, 3, 4, 5 séculos atrás, sem acesso nenhum, lá no meio do mato? Eu acho que não é possível, cara. Ele tá vivendo um troço tão louco. É tão maluco, por exemplo. A pergunta é retórica. A pergunta é retórica. É óbvio que eles vão tirar a internet. É óbvio que eles que pensam nas pessoas vão deixar as pessoas sem acesso à informação, porque o que interessa é controlar a informação, né? Controlar a informação, que é uma coisa tão absurda.
A gente está comentando aqui coisas tão loucas, tão absurdas. É a mesma coisa ali, um programa falar que a medida de tirar sites do ar, fiscalizar as pessoas, dizer que é política da empresa e dizer que essa ordem judicial está tudo beleza e tem que ser cumprida. E se o cara descumpre, ele atenta contra a democracia. Quer dizer, a gente virou uma histeria maluca. Aí o governo, interessante. Quando esse império da mentira, ele faz isso, primeiro, ele demonstra um alinhamento umbilical ao poder judiciário. Até porque o imperador só é imperador hoje porque algum poder permitiu isso. E os próprios ministros supremos, alguns ministros falaram isso. O imperador só é imperador porque o Supremo permitiu, anulando isso. Então, existe uma ligação umbilical nisso. E, novamente, só pegar o livro O Caminho da Servidão. Esse império é tão império maldito que esse império maldito, nos governos anteriores, eles se aliaram ao poder legislativo. Por isso que teve mensalão e petrolão. O que é mensalão? É comprar deputado. O que foi petrolão? É pegar dinheiro da Petrobras e investir no partido, no fronte de partidos para se manter no poder. Poder executivo e legislativo. Não há, no livro do Hayek, Caminho da Servidão, não há servidão se for poder executivo e poder legislativo. Está tudo bem, porque eu tenho o judiciário como garantia. Esse império é tão maldito que ele leu o livro, falou, caramba, se o poder executivo se unir ao poder judiciário, fica mais bonito para a gente ir levar as pessoas à servidão. Mando calar a boca, mando abortar, vamos para droga, vamos para tudo, vamos destruir a sociedade. Isso está escrito no livro do Hayek. Ah, mas ele escreveu agora, o babaca, ele escreveu em 1944, olha, 80 anos atrás, 80, servidão gera isso. Então, a gente está vendo isso. Então, é claro que esse império maldito vai deixar criança, até porque se deixar criança sem internet, é até melhor. Ele bota uma foto do Paulo Freire, o Movimento Sem Terra, e vai doutrinando essa pessoa. Starlink é uma desgraça, porque liberta a pessoa. O próprio imperador falou, esse meu eleitor é terrível, esse meu eleitor realmente é traidor. Ele ganha mais de 5, 6 mil reais para de votar na gente. Olha que traição absurda. Gustavo, não tem jeito. É império da mentira, é caminho da servidão mesmo. Canuto, e vejam só, diante disso tudo, até o Walter Maierovitch, que durante muito tempo foi muito respeitado, depois deixou de ser respeitado por conta dos seus posicionamentos, mas até o Walter Maierovitch disse que o ministro quebra sua postura de magistrado ao atacar Elon Musk e que ele prejudica o Supremo Tribunal Federal. Me parece que devagar com andor que o santo é de barro, a fervura, deixa o tacho que a fervura vem de baixo, eu adoro o ditado popular, me parece que aos pouquinhos veremos muita gente desembarcar disso tudo que sempre defendeu, ou que pelo menos defendeu nos últimos 3, 4 anos, por puro interesse, né? Sim, já começou esse movimento, o movimento realmente, como você falou, né, Gustavo, está lento. Eu estou cantando essa pedra desde outubro do ano passado, que começou a movimentação pelo impeachment, mas realmente ainda está lento. Já tem aí 6 meses quase que começaram. Realmente os ratos estão deixando o barco, mas não na velocidade que a gente gostaria. E agora essa questão internacional deu um empuxo. Você disse aí, o pessoal comentando no chat, isso aqui na Europa já está pautada a questão do Brasil. Na Europa está questão. E assim, esquerdista é muito vaidoso. Sabe, vaidoso. Ele quer se mostrar para o exterior, tal. Somos democratas, não sei o quê. Olha só, a situação no Brasil tá desse jeito, desse tipo de ditadura. Vocês estão apoiando isso aí? Aí, pela vaidade, é um dos componentes que mais uma leva, eu acredito, mais uma leva de ratos vai deixar o barco agora. O Maierovitch é um exemplo desse. É um dos ratos que está deixando o barco nessa leva. Aí já está com uma crítica leve, não deixou totalmente. Mas estão deixando nessa leva agora. A vaidade. Não, eu tenho que mostrar para o exterior que eu sou limpinho. Não é limpinho coisa nenhuma, não. Mas quer fazer papel de limpinho, de democrata e tal, que não são coisa nenhuma. Né? Então, agora vem mais uma onda que é essa do exterior. Aí vem o governo soltar factoide, dizer que vai romper os contratos com o Elon Musk. Você acha que você vai... É tipo assim, eu não gosto do Elon Musk. Faz o seguinte, vai na casa do Elon Musk, toca a campainha e sai correndo. Talvez se incomode mais do que você falar que vai romper os contratos. Isso é factoide
para a velha imprensa é impressionante. A velha imprensa quer produzir conteúdo, não é nem para chamar de notícia, negativo contra o Elon Musk, não tem notícia, é uma não notícia nas coisas. Tem uma não notícia, eles querem dar a não notícia, do tipo, aquela que nós comentamos ontem, né? O FBI pode prender o Elon Musk nos Estados Unidos. Está tudo explicado no vídeo de ontem lá. Olha, peraí, existe tratado internacional, existe, qualquer pessoa pode ser preso, o juiz dos Estados Unidos tem que avaliar a decisão do Brasil e vice-versa. O Alan dos Santos está com a mandado de prisão lá nos Estados Unidos, que o FBI não prende porque o juiz falou isso aqui não tem cabimento. Enfim, está tudo explicado ontem. Isso é uma não notícia. Sempre pôde prender. Só que eles precisam inventar alguma coisa e pega isso. O FBI vai prender o Elon Musk lá com o Alexandre de Moraes. Não vai prender. Não vai prender, ou pode prender. Eles querem criar impressões de que ele está errado, é bullying, não sei o que lá e tal. Vai ser preso. Não vai ser preso. Mas eles criam geram conteúdos, criando a expectativa de que o Elon Musk pode ser preso porque desafiou o Alexandre de Moraes. Ele continua desafiando e continua tirando todo aquilo que ainda resta de credibilidade na velha imprensa, para aquelas pessoas mais ignorantes que ainda assistem à velha imprensa, ainda acreditam na velha imprensa. Hoje em dia, tudo que acontecer de importante na velha imprensa vem parar aqui. Por exemplo, Flávio Bolsonaro, na entrevista do Roda Viva, solta uma frase fora de contexto. Vem parar na internet. O que acontece de importante lá vem parar aqui. Senão ninguém nem sabe o que é Roda Viva. Acabou, esse programa é falido, é arcaico, cheira a naftalina. E aí acontece uma coisa, Jornal Nacional cheira a naftalina. Aí solta uma coisa lá, o William Bonner passou mal no ar. Não, isso não vem para aqui, que não tem relevância. Mas assim, a Daniela Lima lá, na menina da CNN, da Globo News, solta aquela fake news dizendo que a PF achou o computador da BIM na casa do Carlos Bolsonaro. Aí vem para aqui o ridículo deles lá. O resto que eles estão falando, ninguém está nem aí mais. Ninguém está nem aí, só o coitado, às vezes um idoso que ainda tem dificuldade com a internet e pessoas em regiões do Brasil onde a internet não chega muito bem ainda. Ou então você tem que ser muito ignorante para continuar assistindo esses caras, sabe? Então, assim, a internet está esparecendo, e por isso que eles querem censurar a internet, por isso que querem atrapalhar o Twitter, mandar derrubar perfil, mandar colocar em Shadowban, derruba o perfil, derruba o conteúdo, mas não fala que foi eu que mandei. Que história é essa, né? Então, Pereira, não adianta. É água morro abaixo e fogo morro acima. Não adianta tentar barrar. Bloqueio. O Rumble saiu do Brasil, o Local saiu do Brasil. Adiantou? Não. Se o Twitter sair, vai adiantar? Também não. Ao invés de mudar o remédio, eles querem aumentar a dose do remédio. Assim, eu não sei onde a gente vai chegar, mas não vai ser num lugar bom. Gustavo. É isso, deixa eu botar aqui na tela também, eu preciso falar, não tenho falado, da revista, eu já falei para vocês, é um projeto meu lá com a turma do Aliados, com outras pessoas, é uma revista digital que sai quinzenalmente, com 130, 140 páginas, 127 páginas, trazendo muito conteúdo, não falando só de política, mas falando de vários assuntos no mundo, falando de história, trazendo muita coisa que tem que ter a nossa visão, senão só fica a visão do lado de lá. Nós estamos fazendo aquilo que o professor Olavo de Carvalho falou, registrem, a gente registra muita coisa em vídeo, mas e de forma escrita, está aqui. Ainda que digitalmente, está registrada, está escrita. Então, R$ 9,99 mensalmente. É uma assinatura anual, você pode pagar no cartão de crédito, pode pagar em boleto, também pode pagar em boleto e no Pix. Uma assinatura que você vai pagar em 12 vezes. 12 vezes. Ou seja, cada edição de 130 a 140 páginas custa R$ 5,00, R$ 4,95. R$ 4,95. É uma forma que você tem de nos ajudar. A gente sabe que muita gente ajuda com Pix, muita gente ajuda com contribuição, mas é uma forma de nós entregarmos conteúdos também para vocês. Conteúdos interessantíssimos. Já falei aqui, o Canuto essa semana falou, nessa última edição, falou sobre a Marcha da Família. O que representou de verdade a Marcha da Família? Trouxe números para mostrar como ela foi grande, como ela foi imensa, como ela foi gigantesca. Se a gente não consegue fazer gigantesca hoje, por que é? Porque, efetivamente, a esquerda conseguiu cooptar muitos corações de brasileiros. Então, a gente tem uma série de assuntos. Como é que começou a Guerra Fria? Qual foi o primeiro ato da Guerra Fria? Quem cunhou o nome Guerra Fria? Quem foi a primeira vítima da Guerra Fria? Tudo isso a gente traz nas nossas edições. Nós já temos 3 edições, você assinando agora, você acessa as outras edições. Você consegue ter acesso às outras edições. Nessa semana, a partir desse final de semana, provavelmente na segunda ou na terça-feira, nós teremos a 4ª edição. É um projeto novo. R$ 9,99. Você não tem noção do quanto você nos ajuda assinando a revista. Então, quem puder, assine revisto.com.br. É um projeto que está começando agora, que está surgindo, e ele tende a ser grandioso. E a sua ajuda é muito importante para a gente. Deixa eu só falar 2 coisas aqui. O Canuto citou a questão do Twitter ser proibido de sair do Brasil. O Elon Musk já se antecipou isso e disse, olha, nós sofreremos multas pesadíssimas e seremos obrigados a fechar nosso escritório. O Alexandre de Moraes não vai cair na besteira, na bobagem de proibir o Twitter. Tire o Twitter do Brasil. Não. Eu vou lá e boto multa de 100 mil ao dia,
500 mil ao dia, 1 milhão ao dia, e aí a empresa, por mais que o sujeito seja um bilionário, que consiga manter isso. Então ele vai retirar a empresa do Brasil. Essa será a estratégia usada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, para retirar o Twitter do Brasil. É isso que vai acontecer. Ele já colocou a Starlink com 50% de desconto. Quem puder assinar Starlink, eu tenho amigos que têm Starlink e diz que é ótimo. E qual é a diferença? Porque aí você não precisa nem de VPN, meu amigo. Porque a Starlink não está sujeita à Anatel. Vem lá de fora, chega aqui, você instala, é ligado via satélite e acabou. E quais são as medidas tomadas pelo Elon Musk daqui para frente? Ele quer criar uma rede de celular toda através da Starlink. Você não precisará mais da Claro, da Oi, da Vivo, da TIM, do chip do correio, nada disso. Você vai falar de celular via internet através da Starlink. Quem acha que a internet que nós usamos ela é toda digital porque ela vai para o céu, não, tá? A nossa internet hoje ela só funciona porque ela tem ligação física com a Europa e ligação física com os Estados Unidos. E dos Estados Unidos para a Europa também tem ligação física. Cabo, igual esse cabo de luz, obviamente um cabo muito mais grosso, que vai debaixo do mar. Vai lá, até o outro lado. Então vejam que ele está muito à frente dessa gente, nessa guerra toda que nós estamos vivendo. E para fechar, quem acha que nós estamos criticando o Flávio Bolsonaro porque a gente não gosta do Flávio Bolsonaro, Provérbios 27,6 eu sempre gosto de lembrar. Leais são as feridas de um amigo, mas os beijos dos inimigos são enganosos. Quem fala a verdade não merece castigo. E a gente fala aqui para o Flávio Bolsonaro isso, e de verdade, não vi problema nenhum no que ele falou em dizer que o impeachment não é a solução agora, porque ele está agindo ali politicamente, ele está dando, inclusive, uma saída para o seu inimigo, né? Sun Tzu, que a esquerda adora, fala lá, deixe sempre uma saída para o seu inimigo, uma saída honrosa para ele. Ele está fazendo exatamente isso. Mas o meu ponto de vista, que eu acho que é o ponto de vista de todos nós aqui, é que não deve dar pérola aos porcos, não deve falar no programa dessa gente. Ainda que essa gente fale para muita gente que não seja da nossa bolha, não é o caso do Roda Viva. É isso, eu quero agradecer a presença de todos. Arrebentamos, graças a Deus vocês ajudaram bastante. E amanhã a gente está aqui de volta para fazer o nosso Jornal da Manhã no Todo o Poder Emana do Povo e nos canais que estão no Twitter. André, melhoras aí. Superar essa dengue, Canuto, muito obrigado. Quem é do Rio, sábado, dia 20, lá no Clube Municipal na Tijuca, lançamento da candidatura do Rafael Santia. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu fechar aqui, cadê a vinheta? Tá aqui. Um abraço.